Queridos, graça e paz a todos, tudo bem? Nesta oportunidade eu quero trazer hoje uma breve palavra sobre um tema muito importante, um tema que é relevante para a vida cristã, indispensável para a nossa vida como filhos de Deus, como pessoas que receberam de Deus uma vocação celestial e vivem neste mundo para um propósito divino. O tema que quero hoje tratar com os irmãos de forma bem breve é a oração, a chave do avivamento. Se nós observarmos na história da igreja, todos os grandes avivamentos que aconteceram e que trouxeram um renovo para a igreja, que reposicionou a igreja novamente na sua posição estabelecida por Deus para ser na terra um luzeiro, para ser na terra um marco, um referencial que aponta para Cristo, para a salvação em Jesus. Todos estes grandes avivamentos, eles foram antecipados por um grande clamor, uma busca constante e incessante de pessoas que estavam insatisfeitas e que não queriam continuar vivendo a sua vida como cristãos da forma como estavam vivendo. Portanto, decidiram em suas vidas buscar de Deus algo que realmente desse às suas vidas um sentido mais amplo. E isso foi movido por uma intensa busca. Em outras palavras, este desejo, este anseio por mais de Deus e por viver no mundo para o propósito de Deus, isso foi manifestado através da oração. Então, a oração e o avivamento são duas coisas que não se separam nunca. A oração é um fator de vida espiritual. E eu não estou falando aqui de uma oração qualquer, de uma oração religiosa, de uma oração que nós acostumamos a fazer, que nós decoramos. Eu não estou falando aqui de uma oração que se tornou para nós um fardo pesado. A oração ela nunca pode ser um fardo na vida da igreja. Quando ela se torna um fardo, quando um cristão ele vê a oração como uma penitência, algo que ele carrega sobre os seus ombros como se fosse uma carga pesada, que ele tem que fazer muita força, que não é algo que desperta nele interesse, que ele faça com prazer. Então esta oração, ela dificilmente ela irá criar o ambiente propício para um avivamento. Eu estou falando de uma oração que reflete um anseio, um desejo profundo, algo que brota lá no nosso espírito e que se manifesta na nossa alma, e nós, como seres humanos, decidimos colocar a nossa vida humana à disposição de Deus, para ser na terra um instrumento de Deus. E é exatamente nesse momento que nós começamos a clamar, que nós nos rendemos ao nosso espírito. A alma se rende ao espírito e busca viver essa dependência de Deus e se entrega à oração persistente, à oração devocional contínua, revelando grande fome e sede pela presença de Deus. Exatamente nesse momento que se irrompe na vida de um cristão e mesmo na vida de uma igreja e mesmo numa comunidade, mesmo num país inteiro, um grande avivamento espiritual. Então, os avivamentos, eles sempre começaram com um clamor.
E muitas das vezes não foi o clamor de uma grande multidão, mas um clamor que nasceu no coração de uma pessoa, de um pequeno grupo, né, que começou um grande movimento de oração e que começou a contagiar outras pessoas e levou a igreja a buscar isso, trazendo assim a resposta do alto. Então, aonde existe uma vida devocional em que a oração ela se tornou um meio de relacionamento com Deus, dependendo da qualidade desta vida de oração, na mesma proporção será o avivamento que experimentaremos. O que acontece na maioria das vezes é que temos transformado a nossa oração numa prática religiosa, ritualística e ocasional. Mas nós precisamos sair deste nível e entrar no nível mais profundo, no nível mais espiritual de oração, para que nós possamos então receber de Deus algo novo, algo que possa mudar o estado espiritual em que nós estamos vivendo. Quando oramos por um avivamento, precisamos entender que o avivamento não é algo a ser recebido. Na verdade, o avivamento é algo a ser ativado novamente nas nossas vidas. Uma vez que a Igreja de Cristo, no momento em que ela nasceu, lá em Pentecoste, ou mesmo voltando mais atrás, quando Jesus morreu na cruz, entregando a sua vida na cruz pelos nossos pecados, ali ele estava estabelecendo o fundamento para a igreja, para que ela pudesse então receber tudo aquilo que Deus tinha para a sua vida. Paulo mesmo diz que nós não podemos estabelecer outro fundamento a não ser aquele que já foi estabelecido, que é Cristo Jesus. Então, a obra redentora de Cristo é a plataforma, é o alicerce, é a base para que possamos ter este avivamento. Então, logo após Jesus ter voltado para o Pai, ele disse aos seus discípulos, antes disso acontecer, que eles deveriam ir a Jerusalém e ficar lá até que do alto fossem revestidos de poder. Depois que eles tiveram a experiência da salvação, de que depois que eles tiveram a revelação do Cristo ressurreto, agora eles foram para Jerusalém para terem uma experiência que é sequencial à salvação, né? Quando você crê em Jesus como Salvador sequencialmente, então você recebe na sua vida, de uma forma instantânea, o Espírito Santo de Deus, o Espírito do avivamento. É exatamente o Espírito Santo que é responsável pelo crescimento espiritual de cada cristão e é responsável pelo sucesso da igreja aqui na Terra. Eu costumo dizer que o Espírito Santo ele é 100% responsável pelo sucesso da igreja aqui na Terra, porque é Ele que traz a vida de Deus para a nossa vida. Ele é o Espírito de Deus que se move na nossa vida e torna possível que vivamos para a glória de Deus, para o propósito de Deus. É Ele que manifesta em nós o seu fruto, o fruto do caráter divino, aquilo que Deus compartilha conosco, que faz parte da sua essência, se manifesta em nós através do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo. E aí então, nós, em alinhamento com o Espírito Santo, quando nós somos mentoreados pelo Espírito Santo, quando nós nos movemos nesta terra pelo Espírito, então nós passamos a viver este avivamento. O avivamento é quando nós deixamos de viver na carne e passamos a viver no Espírito. Paulo diz que aqueles que vivem no Espírito, eles também andam no Espírito. Paulo também diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem vive de forma natural,
não pode agradar a Deus. Somente o homem espiritual, guiado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ele pode de fato agradar a Deus. Então, dentro dessa perspectiva, nós precisamos entender que o avivamento não é algo a se receber, mas algo que precisa ser ativado em nossas vidas, uma vez que a Igreja de Cristo, no momento em que nasceu de novo, no momento em que cada cristão experimentou isso, o novo nascimento, o avivamento lhe foi dado como um meio de vida para ele. Então, como diz o próprio termo, avivamento significa avivar, tornar vivo, tornar intenso, dar vida ao que estava morto ou sem vida. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador e Senhor de nossas vidas, o avivamento ele vem até nós através da pessoa do Espírito Santo, que mediante a obra redentora de Cristo nos vivifica, nos tirando do estado de morte espiritual, porque Paulo diz que nós estávamos lá em Efésios 2:1, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos vivificou quando nós estávamos nessa situação. E nesse momento, o Espírito Santo, ele passou a habitar o nosso espírito vivificado. O Espírito Santo é tanto aquele que nos vivifica. Quando nós abrimos o coração e dizemos sim a Cristo, cremos na obra redentora de Cristo, ele é enviado e ele vem em nossas vidas e nos vivifica. Ele tira o nosso espírito da situação de morte espiritual e restaura o ambiente espiritual para onde ele mesmo vem habitar, para mentorear a nossa alma, mentorear o nosso eu, e assim nós passemos a viver não mais pelo ego, pelo eu, mas agora nós passamos a viver movidos pelo mundo espiritual de Deus, movidos pelo reino de Deus, movido pelos princípios do reino de Deus. Então é extremamente importante essa comunhão do Espírito Santo com o cristão, porque é ele que nos coloca em alinhamento com o propósito divino. Aleluia! O Espírito Santo, ele só habita em pessoas que foram vivificadas através da obra redentora de Cristo e da sua própria ação vivificadora em nossas vidas. Porque ele é o Espírito Santo, o Espírito de vida e o Espírito de santidade. Ele nos dá vida espiritual e ele traz a santidade de Deus para dentro de nós. É o Espírito Santo que traz à vida aquilo que é liberado pela palavra que sai da boca de Deus. Quando Deus diz haja, o Espírito Santo, através do seu poder vivificador, ele traz à existência aquilo que não existe. Jesus disse que ele voltaria ao Pai, ele sempre deixou isso claro aos seus discípulos. Mas ele disse aos seus discípulos: eu rogarei ao Pai para que o Pai envie o Consolador, o Espírito Santo. E ele disse: e quando o Espírito Santo vier, o Consolador vier, ele estará convosco e ele estará em vós. Aleluia! Esta é a grande verdade sobre este tema. O avivamento, ele já está conosco e ele já está em nós. Porque o avivamento não é um momento de euforia ou de alegria momentânea e passageira que nós sentimos em uma reunião onde nós nos reunimos para cultuar a Deus. Não, o avivamento é uma pessoa real que habita dentro de nós e que fala conosco, que tem sentimento, que tem vontade própria e que tem todo o poder e autoridade para governar e mentorear a nossa vida. Portanto, a oração, dentro desse aspecto que estamos falando aqui, ela torna-se, neste aspecto, uma fonte de vida para nós, uma vez que, através da oração, nós somos levados a um relacionamento pessoal, íntimo e constante
com o Espírito Santo, que é a fonte de avivamento, que jorra de dentro de nós para o meio aonde vivemos e convivemos em sociedade. Eu acredito plenamente que foi por esta razão que Jesus disse lá em João: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava falando exatamente disso, porque no versículo mais embaixo está escrito assim, que ele disse isso a respeito do Espírito que haveria de enviar. Então Jesus ainda estava com seus discípulos e o Espírito ainda não havia sido enviado. Mas Jesus voltou para o Pai e o Espírito foi enviado. E a prova bíblica de que ele foi enviado é exatamente a experiência que os discípulos e futuros apóstolos tiveram no Pentecoste, quando o Espírito Santo desce no cenáculo e eles têm uma experiência sobrenatural e que foi visível através de símbolos que representam essa presença gloriosa do Espírito Santo, o identificando com a própria Trindade, com o próprio Deus, porque a Bíblia diz que foram vistas por eles línguas como que repartidas, como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Então Deus deu para eles uma visão daquilo que eles estavam recebendo, para que eles tivessem convicção. Eles tiveram uma visão e eles sentiram também em suas próprias vidas o mover sobrenatural do Espírito Santo. Se cremos, então, para a salvação, significa dizer que há um rio de águas vivas dentro de nós, como Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu já criei em Jesus, você já creu em Jesus como Salvador. Então, nós precisamos crer e viver o que nós cremos, que um rio de Deus, um rio caudaloso, um rio poderoso, de águas vivas, existe dentro de nós e que precisam fluir, porque Jesus disse que esse rio fluiria de dentro de nós. Então, se não está fluindo de uma forma poderosa e gloriosa, é porque essas águas vivas precisam ser ativadas, precisam se manifestar. O avivamento, eu digo que hoje na vida da igreja é algo que está contido, algo que está embarreirado, mas que nesses dias o Espírito Santo, ele quer desobstruir aquilo que está impedindo que esses rios corram de dentro de cada cristão e possam tocar a sociedade, possam tocar a vida das pessoas. Assim como as águas de um rio passam por uma cidade e produzem vida. Rio é sinônimo de vida. Todas as grandes civilizações da Terra, elas foram formadas à beira dos rios, porque os rios sempre representaram para a sociedade, para os homens, para as comunidades, fator de vida. Aonde há rio, há vida, porque o rio é o lugar onde há alimento, aonde as pessoas podem matar a sua sede, onde as pessoas podem sobreviver às margens de um rio. Qualquer ser humano, qualquer sociedade pode sobreviver, porque no rio a sociedade pode ter tudo o que ela precisa para se manter viva. O que a nossa sociedade precisa para se manter viva é exatamente disso. Ela precisa dessedentar a sua sede nos rios de Deus, e esses rios de Deus, eles fluem da vida de cada homem, cada mulher que já nasceu de novo. E este é o grande avivamento espiritual que Deus quer reativar na vida da igreja. Então, se cremos para a salvação, há um rio de águas vivas dentro de nós. E a oração, ela faz com que essas águas sejam ativadas e comecem a correr e a saltar de dentro de nós. E aonde esse rio passa,
tudo começa a se transformar. A oração, ela serve para manter ativado continuamente o avivamento em nossas vidas, nos tornando agentes do avivamento. Então, esta é a palavra que eu quero trazer hoje para a sua vida e dizer a você que você deve buscar a Deus, deve falar com o Espírito Santo, para que Ele faça nascer dentro de você uma oração que possa ser inspirada pelo próprio Espírito Santo, para que Deus possa reativar algo que já está dentro de você e você possa responder nesses dias à expectativa de Deus. Há uma expectativa de Deus em relação à sua igreja, em relação a você. Quando Deus olha para você, Ele vê um grande potencial. Ele vê em você uma fonte que jorra para a vida eterna. Então a sua oração, ela precisa estar compatível a isso. E a sua oração, ela precisa ser a oração de alguém faminto por este avivamento, que manifesta-se a partir de cada cristão, que manifesta-se a partir de nós mesmos, que recebemos a salvação e o Espírito Santo em nossa vida. Que Deus nesses dias esteja trazendo sobre você um grande anseio, um grande desejo por orar e por buscar Deus, por este mover na sua vida e a partir da sua vida, para que outras pessoas sejam alcançadas para a salvação. Você é um agente de avivamento e todo agente de avivamento é um agente de salvação. Deus abençoe a sua vida e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.